Temos que começar a gravar. Temos. Ansiedade. Crises de ansiedade. Olá corações, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao meu canal. Hoje uma conversa super informal, estou sentadinha aqui no meu sofá com um tofu, por isso desde já peço desculpa se eu fiz alguns ruídos dele a brincar, a cheirar, a tentar brincar comigo, porque ele é membro essencial obviamente para este vídeo e mais à frente vais perceber porquê. Então, eu decidi trazer este tema bastante sensível para mim, confesso, porque só bem há pouco tempo é que eu comecei a demonstrar a minha vulnerabilidade, a minha parte sensível, que me foi negada, ou seja, que eu neguei neste caso, durante muitos anos na minha vida. E então, falar de ansiedade, crises de ansiedade. E efetivamente eu já sofri bastante com a ansiedade, ainda não é algo que esteja 100% resolvido, obviamente, mas eu tenho visto que cada vez quanto mais falo deste tema, vejo que é muito frequente as pessoas sentirem ansiedade, terem crises de ansiedade e muitas vezes nem sabem nomear muito bem o que é, ou pensam que aquelas sensações, que eu vou-te falar mais daqui a um bocadinho, são normais ou naturais. E então eu decidi fazer este vídeo e se tu sofres com ansiedade, espero que de alguma maneira este vídeo te ajude. Então, a minha trajetória começou, que eu me lembro assim, quando eu comecei a ter mais consciência da minha ansiedade, basicamente foi lá para 2015, 2016, onde a ansiedade já se estava a manifestar na minha saúde física, não era só a minha parte emocional, que eu ainda não tinha consciência que estava a passar por, efetivamente, processos profundos de ansiedade, mas sim quando ela começou-se a manifestar por sintomas físicos. Naquela altura comecei a ter várias paragens digestivas que originaram depois, posteriormente, uma gastrite, que ainda vive comigo até hoje. Comecei a ter muitos sintomas de controle, eu precisava muito de querer controlar tudo e naquela altura não sabia muito bem se aquilo era ansiedade ou se fazia efetivamente parte de mim. No entanto, depois de eu começar a despertar para tudo aquilo que eu estava a viver no campo físico, ou seja, através da minha gastrite, das minhas paragens digestivas, meio ano sem conseguir comer, eu comecei a ter vários sintomas. E eram sintomas como eu estava em locais normais, tipo cafés, locais públicos, e começava a sentir-me mal. Eu começava a sentir falta de ar, eu começava a tremer, a sentir suores frios, os meus intestinos a dar assim voltas. Eu ficava muito enjoada e o meu pensamento muito acelerado, como eu estou-me a sentir mal, eu vou morrer, eu preciso de ar, eu precisava muito de ar puro, e depois também era a sensação de eu preciso de saber onde é que é a porta e eu preciso ter água comigo. Eram constantemente esses momentos de descarga da adrenalina completa, porque eu começava a tremer toda. E ao mesmo tempo eu começava mesmo em estado de alerta a olhar para todo lado e com aquela sensação tipo, estou-me a sentir mal, mas eu não dizia, ou seja, eu não dizia a alguém, porque se eu dissesse eu sabia que efetivamente ia me sentir mal e por causa de vergonha eu engolia todas aquelas sensações que eu estava a sentir naquele momento. Efetivamente tinha que sair nos locais, eu tinha que beber água, eu tinha que apanhar ar, porque efetivamente era quase como se eu estivesse a ter uma quebra de tensão, mas basicamente eu estava a ter um ataque de ansiedade. Naquela altura não sabia muito bem o que eram estes sintomas e para mim foi bastante confuso, porque eu na minha primeira perspectiva foi tipo, eu estava a ter uma quebra de tensão, mas ao mesmo tempo eu estava a pensar que estava a morrer e isso era completamente assustador. Então o que começou a acontecer foi que desde que eu tive assim, o meu primeiro ataque de ansiedade em ambientes públicos, cafés, shoppings, eu comecei a ter medo, ou melhor, eu comecei a ter ansiedade de ter ataques de ansiedade. Ou seja, eu comecei a inconscientemente a deixar de fazer coisas muito simples e comuns no ser humano, como sair de casa, apanhar um autocarro, ir a um shopping, ir a um café, ir a festivais onde tivesse muita gente, porque efetivamente eu sentia-me muito mal e ficava com medo de ter ataques de ansiedade. E então eu inconscientemente fui deixando de fazer essas coisas e
Eu acho que no meu caso, em particular, toda esta minha ansiedade vem de uma falta de segurança, e se calhar por muitos de vocês também. Mas eu, como nasci com uma doença de visão, a rara de visão, e é degenerativa, aquilo que eu comecei a sentir indo lá em 2015, 2016, foi uma altura que eu estava com a minha vida um bocado acelerada e muitas mudanças a acontecer, e ainda estava num processo de aceitação da minha doença, porque tinha sabido um diagnóstico recentemente e que muitas coisas da minha vida que eu sonhava poder fazer não iam acontecer, e que efetivamente estava a visualizar que a doença estava a progredir, ou seja, estava a piorar, que era genética, que era degenerativa, e que isso me colocava numa posição onde eu não tinha qualquer controle sobre o que é que eu poderia fazer. Ou seja, este meu controlo que a ansiedade me começou a despertar, que eu tinha, a necessidade de querer controlar tudo, de segurança, era um bocadinho isto de salvaguardar os imprevistos, né? Da nossa zona de conforto. Então eu sempre tive muito receio de sair de casa, já desde muito nova, mas agora ainda mais, porque efetivamente vejo pior do que na altura, mas eu sempre quis planear tudo, sempre que, por exemplo, andava a transportes públicos, tinha que saber onde é que era, a que horas era, só que eu fui deixando de fazer essas coisas todas e eu comecei a ficar em casa, a preferir ficar em casa, e o que é certo é que eu gosto de ficar em casa, mas no entanto eu deixei de fazer várias coisas banais, comuns. Precisa de respirar. Só que hoje em dia, aqueles sintomas que eu tinha antigamente já não se manifestam de tal maneira. Os pensamentos ainda vêm, o gatilho muitas vezes ainda vem, aquele pensamento tipo estou-me a sentir com muito calor, está muito calor, está muito abafado, eu não tenho ar, eu preciso sair, onde é que está a porta, eu preciso ter água sempre comigo, isso não acontece. E ficando mais em casa, eu pensei seriamente que estava bem melhor da minha ansiedade, porque não tinha, já há muito tempo não tinha tido ataques, só que quando uma pessoa sai de casa, né, é que sai da nossa zona de conforto, né, porque a nossa casa é a nossa zona de conforto, é que eu comecei a perceber que, efetivamente, ok, eu mudei todo o meu estilo de vida e vou-te já dizer o que é que eu comecei a fazer que me ajudou imenso na minha ansiedade, mas aí, quando eu comecei a sair de casa, não é? Quando começamos a ter abertura para voltar a fazer coisas super simples, como ir para um parque, ir ao cinema, ir numa casa de banho pública, e eu comecei a ter os mesmos sintomas, no sentido de o gatilho ainda estava lá, ou seja, eu não consigo como auto-equilibrar, digamos assim. No entanto, eu já não tenho aqueles sintomas, mas a ansiedade ainda me impede de fazer várias coisas hoje em dia. E o mais recente mesmo que me fez novamente procurar ajuda foi, estava num parque e estava aflita, não é, para fazer um xixi, e tinha aquelas casas de banho todas modernas, que eu nunca tinha visto, que são todas eletrónicas, que se autolavam, tipo tem autolavagem. Tens que ter uma moedinha e entras, fazes o teu xixi, sais e aquilo tipo autolava-se. E o Zé na altura estava-me a explicar, isto é super fixe, tu metes a moeda, isto fazes xixi, sais, aquilo não tens de descarregar nem nada. Só que enquanto ele me explicava como é que aquilo funcionava, a minha mente fez todo um cenário de ele vai meter a moeda, a porta vai abrir e eu vou entrar, não vou ver onde é que estão os botões para abrir a porta, não vou ver onde é que são as coisas, aquilo não vai abrir e aquilo vai se autolavar comigo lá dentro. Foi o meu cenário. E então o que aconteceu foi, ele meteu a moeda, a porta abriu e eu meti um pé lá dentro e disse, eu não vou conseguir ir. E não fui. Ou seja, eu nem para uma necessidade básica consegui atender, porque foi tanto pânico, no sentido de eu não vou conseguir ir, e que eu percebi que a ansiedade ainda me limita em algumas coisas, sendo que os sintomas já não são tão fortes como antigamente. No entanto, isto vai sendo um processo de consciência e a ansiedade é só um sintoma, não é o problema. Nós temos que olhar muito para dentro de nós, o que é que está a passar, como é que estão as nossas emoções, como é que está a nossa vida, e foi a fazer essa auto-observação que eu percebi que efetivamente tem tudo uma origem da minha doença, da minha visão, da minha não aceitação da doença neste caso, e de todas as minhas limitações que ela promove, e que eu tenho feito grandes processos a nível de rotina, de hábitos e também de pedir ajuda, que era uma coisa que eu não fazia na altura
e hoje em dia já faço, já não tenho tanto problema em pedir ajuda e por mais que eu consiga reconhecer que estou muito melhor, ela fica aqui dentro sempre, estas nossas memórias dos últimos ataques. Ainda hoje, quando vou, ou a última vez que fui ao cinema, por exemplo, também veio-me o gatilho, naquela altura em que acaba a publicidade e as luzes vão abaixo e que fica tudo escuro e que só fica aquelas linhas nas escadas, onde eu já não consigo ver quase nada, ou seja, se eu precisasse de sair eu não ia conseguir ver, então a coisa que passou logo para a cabeça foi: a luz foi abaixo, eu estou numa sala fechada, de máscara por cima agora, que para ajudar, tem aquelas linhas que eu não vou conseguir ver, eu vou me sentir mal aqui e eu não vou conseguir ir até à porta, e já estava a olhar onde é que era a porta, eu tinha água comigo, então comecei a vir, os sintomas de falta de ar, de calor vieram, aquela descarga de adrenalina, mas eu rapidamente saí daquele estado e já não saí, vi o filme, vi tudo ok, mas eu já não me entreguei àquele momento, mas ele ainda vem, ou seja, o gatilho ainda lá está. E isto é basicamente, é mesmo um processo, porque ela ainda me limita em muitas coisas e há outras coisas que eu já consigo ultrapassar. O que é que mudou na minha vida? Me tem ajudado imenso a conseguir equilibrar a minha ansiedade, a conseguir ter esta consciência do real gatilho que está por detrás da minha ansiedade. No meu caso, obviamente que tens que reconhecer no teu caso, não é? Porque, como eu disse há bocadinho, a ansiedade é um sintoma e não um problema, ok? Nós temos que olhar qual é o gatilho que está por detrás deste nosso comportamento. Mas então, eu lá em 2015, eu mudei na altura todo o meu estilo de vida alimentar, até que comecei a estudar por essa área e me apaixonei. Depois comecei a praticar mais exercício físico para descarregar toda aquela energia que estava acumulada dentro de mim. Depois fui começando a conhecer mais, a conhecer mais e a estudar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, começar a perceber e olhar para dentro. Como eu disse, eu não sei se naquela altura já tinha sintomas psicológicos e emocionais, porque eu estava desconectada de mim mesma, e então eu comecei a mergulhar em mim. Mais recentemente, então, tem sido uma loucura, e eu sei que aquela miúda livre e sem medo, aventureira, já não vai voltar, ou seja, já estou noutro nível de consciência, já estou muito mais madura, sei que tudo que eu passei me fez ganhar ferramentas para eu conseguir ser quem sou hoje, e consigo olhar para trás e perceber que tudo tem um propósito. A ansiedade tem um propósito, todos os sofrimentos, mesmo a minha doença, tem um grande propósito por trás para me ensinar efetivamente. No meu caso é mais a autocompaixão, a aceitação, e eu comecei então a mudar toda a minha alimentação. Naquela altura comecei a comer mais fruta, mais legumes, a reduzir os processados. Depois, mais para a frente, comecei uma alimentação de base vegetal, que é a que eu tenho até hoje em dia, com um mínimo de processados, alimentos mais vivos possíveis. Depois o exercício acompanhou-me até então, todos os dias faço a minha prática da minha rotina de manhã. Entretanto, naquela altura comecei a testar várias modalidades até encontrar a que eu mais gosto de fazer, que é yoga e pilates e caminhadas, obviamente, e trilhos pelo mundo, porque são atividades que me fazem efetivamente bem, não só ao corpo, mas sobretudo à mente e às minhas emoções. Depois comecei a meditar diariamente. Há vários anos que eu medito diariamente e esse processo foi desafiador, sendo que, como eu era muito ansiosa, não é? E é bom nós falarmos do passado, porque faz parte de um processo de programação mental. Eu era ansiosa, eu não sou ansiosa, eu estava ansiosa, ou seja, como eu estava ansiosa neste caso, sentar-me para meditar pode ser muito desafiante para muitas pessoas. No meu caso, eu comecei pouquinho a pouquinho. Eu sabia que não tinha grande paciência mental para estar parada sem fazer nada, basicamente. Mas eu permiti-me fazê-lo e hoje em dia é das melhores coisas que eu faço. Adoro fazer. Se for preciso, faço várias meditações de manhã, quando estou mesmo com vontade e estou com necessidade de me conectar. Isso tem-me ajudado imenso, juntamente com a respiração. Aprender a respirar também me fez toda a diferença, porque uma pessoa ansiosa só respira aqui em cima nos pulmões, não é? Tipo, nós andamos sempre com aquela respiração muito curtinha do e então quando eu comecei a inspirar, a encher toda a minha barriga e a expirar lentamente, isso fez total diferença em mim. Mas é como eu digo,
Há dias em que eu estou melhor, há outros dias que eu não estou tão bem. É um processo, mas quando tu começas a mergulhar em ti e a perceber efetivamente o que é que te está a despoletar a ansiedade, é importante investigarmos isso e começarmos a trabalhar nisso. Ou seja, hoje em dia não estou a trabalhar na minha ansiedade, eu não quero melhorar a minha ansiedade, eu quero melhorar os meus gatilhos da minha ansiedade. Ter o meu ritual de manhã, ou seja, ter o meu momento de conexão, o meu momento de reflexão. Todos os dias à noite também escrevo um diário onde reflito tudo que vai na minha cabeça, todos os meus receios, todos os meus medos, gratidão também, faço a mandala lunar, que são coisas que me conectam a mim e que me potenciaram o meu autoconhecimento e conhecer melhor o meu corpo, para que eu não tenha de ter novos sentimentos físicos, para perceber que isto advém de algo emocional. Tenho um tofu que neste momento está aqui a dormir ao meu colo, que quando eu comecei a pensar em ter um cão, foi mesmo um cão de suporte emocional, uma vez que eu fico muito tempo em casa sozinha, uma vez que eu gosto de estar em casa, gosto de estar sozinha, gosto do silêncio, não é isso que me incomoda, mas eu comecei a pesquisar e a perceber que efetivamente um cão pode ajudar muito na regulação emocional, no equilíbrio emocional, e quando eu ponderei ter um cão foi por esse propósito, sendo que eu manifestei um cão e este Tofuzito veio parar a nossa vida e eu sei que ele tem-me ajudado imenso, porque naqueles dias em que estou mais em baixo, sem energia, porque nós também precisamos de energia muitas vezes para sair de casa e para estar com outras pessoas, e eu não... Com a ansiedade é algo que nos consome muita energia e eu, lá está, deixei de fazer isso, de sair com outras pessoas, e às vezes eu estou em casa e estou assim um dia mais pensativa e estou naquele mood, basicamente, e basicamente olho para o Tofu, brinco com ele e nós mudamos completamente de estado emocional. Percebo, ele ensinou-me muito o que é o amor incondicional, ensinou-me muito a resiliência, a responsabilidade, o não controlar. Por mais que nós queiramos controlar, é impossível controlar um cão. E no início foi muito desafiante para mim, só que a ansiedade não veio. Simplesmente ele tem-me ajudado muito a equilibrar, por mais que ele destrua a casa toda e que no início é sempre desafiante por causa do cocó e do xixi, mas ele tem-me ensinado imenso e efetivamente é o meu companheiro, faz-me imensa companhia, ajuda-me imenso, e é algo que eu te posso aconselhar, se puderes ter um animal doméstico, fará toda a diferença no teu processo. Por isso fiz este vídeo assim quase intuitivamente, sem grande guião, ou seja, eu queria falar de coração para perceberes que não estás sozinha, não estás sozinho na tua jornada, que a ansiedade efetivamente existe, efetivamente podemos ter as crises, podemos ter os ataques, mas que há solução e que há um caminho pela frente, há uma luz ao fundo do túnel, e é preciso efetivamente nós reconhecermos o que é que está por detrás da ansiedade, pedirmos ajuda, fazer terapia, pode ser a terapia normal, terapias holísticas, consoante as tuas crenças e aquilo que tu acreditares, e começares a mudar os teus hábitos de vida, que vão fazer total diferença no teu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Espero mesmo que te tenha ajudado de alguma forma. Gratidão imensa por estares desse lado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.